Olá pessoal, meu nome é Claudenir, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do Channel 9. Você também assiste Channel 9, né, Carlos? Com certeza, sempre. Bacana, legal. Sempre, muito bom. Pessoal, estou com o Carlos aqui hoje. O Carlos, ele é da Kernel, né, uma soft house parceira nossa, que por sinal tem um nome muito sugestivo, muito técnico, né, Kernel. Sem dúvida. E o Carlos, ele vai mostrar para a gente hoje, ó, exatamente isso aqui, ó. Se você puder dar um zoom aqui para nós, ó, ele vai falar um pouco sobre o que São Paulo inteiro está falando. Está todo mundo falando de SAT, né? Você vai no bar com os amigos tomar alguma coisa e são desenvolvedores, está falando de SAT. Você entra no táxi, está falando de SAT. Entra no cliente, SAT. E o Carlos hoje, ele veio aqui, ele se dispôs nessa parceria entre a Daruma e a Kernel, mais especificamente entre o Carlos e a nossa atendente também, que é a Suzy, que tem acompanhado ele no desenvolvimento. Ele veio aqui para falar um pouquinho sobre o que ele fez no ponto de venda como case de sucesso com a Daruma, algumas dicas para desenvolvedor. Com certeza. Né? Aí um pouco do caminho das pedras, né? A gente precisa ajudar os amigos, né? Exatamente. Então ele veio compartilhar um pouco com a comunidade esse case de sucesso do software dele com a impressora Daruma e algumas dicas aí que eu achei interessante, que nós estávamos trocando e-mails aí para gravar o vídeo, né? Ele se dispôs a mostrar um pouco dessas dicas aí, né, Carlos? É isso aí. Vamos montar uma série de coisas interessantes. Bacana. A gente vai dividir em duas etapas, ok? Primeiro a gente fala um pouquinho da frente de caixa, aí depois você fala das suas dicas para a retaguarda também, legal? Perfeito. Antes disso, Carlos, me conta um pouco como é que foi a sua experiência em trabalhar com a impressora Daruma, com a equipe de desenvolvimento Daruma. Como é que foi a sua experiência? Relata um pouco para a gente isso aí. Muito bem. Bom, a gente iniciou em 2015. Foi um trabalho, assim, inicialmente ninguém sabia nada sobre o SAT, então existiam dúvidas para todos os lados. A Daruma, com a DR700, já tinha tido montado uma estrutura. Essa estrutura me colaborou em todos os sentidos, desde a montagem para fazer a impressão do documento, também para a criação de documentos específicos para o processo do SAT, a transferência dessa informação. Existe o framework da Daruma, que é fantástico. Você pode fazer tudo. Facilita bastante. A impressora né? não dá problema e todos os processos são feitos. Isso que vocês vão ver no PDV, todos usam DLL Daruma. Legal. E todos funcionando. Bacana. E você foi atendido, você foi acompanhado, né? A gente gosta muito de acompanhar o desenvolvedor aqui do começo até o fim, até que ele diga assim, o meu software já está instalado e funcionando. Você foi acompanhado pela Suzy. A Suzy, né? A maravilhosa. Suzy é uma excelente analista de suporte para desenvolvedor que nós temos aqui. Eu acho que muitos que estão assistindo esse vídeo já devem ter falado com a Suzy já. E ela te acompanhou do começo ao fim nisso, né? Foi. E teve momentos em que a Suzy começou a trabalhar comigo às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite a gente já estava vendo o XML. Aí, que bacana. Com erro na Secretaria da Fazenda. É uma coisa incrível. Faz parte, fantástico, né? Faz parte, muito né? bom. Bacana, legal, Carlos. Bom, então eu vou pedir que você sente, tome o seu cockpit. Vamos lá. Né? Só isso aí. E eu vou ficar, Carlos, um pouco atrás das câmeras aqui, um pouco conversando contigo para você nos auxiliar nessas dicas que você vai passar de como é que o seu software funciona hoje e dar até algumas dicas para o desenvolvedor, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa vamos fazer um cupom do SAT, né? Vamos ver como é que o teu sistema hoje está fazendo um cupom. Bom, vamos mostrar aqui. Aqui, o SAT é um processo bem comum. Vocês vão ver abaixo aqui na tela. E tem uma série de comandos. Eu preferi usar as funções, por exemplo, F6 e a letra A. E para facilitar, o cara tem como clicar, ele tem como acessar os dados diretamente com a letra. Pelo teclado, né? Pelo teclado e também funções. Qual é a ideia? É atender qualquer tipo de teclado. Os teclados normais de supermercado, você reconfigura o tipo de tecla. Então, eu já pensei nessa situação e já coloquei nesse processo. Muito bom. Carlos, a pior coisa que tem é quando eu vou em um ponto de venda, eu vejo um mouse lá. Aquilo dá nervoso, né? Você fala, poxa, mas um mouse no ponto de venda, para fazer uma demonstração e tal, bacana, mas no ponto de venda usar mouse é ruim. Na verdade é que eu não preciso. Perfeito. Eu vou colocar aqui um exemplo, eu vou usar o P, vou procurar um produto. Achei um produto. Agora eu quero fazer o seguinte, eu vou trazer aqui uma pré-venda, uma venda que já foi feita para juntar com esse produto. Notem, a tela já pegou. A pré-venda é um ponto importante. O cara veio na empresa, chegou lá o cliente, fez um orçamento, vai confirmar ou não, daí ele chega um dia e fala, olha, eu quero levar o produto. O usuário já pode pegar e já lançar direto. Vamos fazer uma venda agora para a gente ver a efetivação dela usando o SAT. Vejam, ele abriu uma tela de finalização de venda. Você está processando isso com o SAT, né? Sim, e eles estão sem internet. Perfeito. Mesmo assim, o SAT, notem que apareceu uma mensagem de web service.
não tem problema, porque eu não conectei o SAT ao sistema, à internet. Bacana. Mesmo assim, está aqui o Ele cupom imprime. impresso. Excelente, Carlos. Imprimiu direitinho. Bacana. Tem mais recursos que você pode usar em relação ao SAT. Antes disso, Carlos, só dá um foco aqui, ó, na tela para mim aqui, ó. Assim. No SAT. Tá vendo que está aparecendo, ó, CFE pendente? Ok? Isso ele fica assim porque nós não conectamos o SAT na internet. Isso é um mito, né, Carlos? Muita gente acha que a venda é online, né? Não é necessário. Na verdade, você pode ficar 48 horas com o SAT totalmente desligado, que ele vai carregando até completar o processo de transação. Uma vez ligado, ele descarrega tudo para a Secretaria da Fazenda. Então não tem que se assustar que não tem Bacana. internet. Pode Bacana. rodar que vai funcionar. Carlos, você mostrou uma coisa interessante ali, que quando você estava conversando com a Suzy, pedindo suporte para ela nisso, ela percebeu que não era mais com relação ao SAT, agora era com relação à pré-venda, e ela achou isso interessante. Conta um pouquinho para a gente disso aí. Bom, o que acontece? É comum a pessoa não comprar de cara. Em algumas lojas de conveniência, a pessoa não compra até direto, mas, por exemplo, loja de peça, calçados, a pessoa faz um orçamento primeiro. Então, o que eu criei? Eu criei um processo que eu faço uma pré-venda. Pré-venda ou orçamento, como vocês preferirem chamar. E como é que funciona isso aqui? Você vai lá, pega as vendas, insere as vendas. Tá parado, espera um minutinho só. Tá, desculpe. Tranquilo. Eu vou inserir uma venda, eu vou pegar uma venda já feita, só para facilitar aqui. Ok. Né? Selecionei uma venda. Isso aqui, na verdade, não é uma venda oficial, ela é uma pré-venda, é um orçamento que foi feito. E eu venho aqui e tem essa condição aqui, ó, finalizar pré-venda. Sim. Vocês vão me perguntar, isso aqui é mensagem, eu posso pôr qualquer coisa aqui. Isso por quê? Porque é para efeito de orçamento. Orçamento feito em 20/7/2016. E isso acontece muito, né? O cliente reservar e se comprar depois, né? Muito comum. Perfeito. Outra coisa que o cliente tem que é importante, e a maior parte do processo de orçamento não faz, é indicar qual a forma que esse cliente quer pagar. Por quê? Uma forma é ele vir pagar à vista, em dinheiro lá, e você poder dar um desconto, no caso. Outras são cartão. Ele vai fazer, olha, o meu cartão vence no dia 16. Então, eu prefiro ver quanto ficaria com a venda no cartão e já imprimir isso como venda de cartão mesmo. Você faz aqui, vou pôr uma marca aqui, ele vai imprimir uma pré-venda, ou seja, um orçamento. Bacana. Esse orçamento, ele é muito legal porque ele já está amarrado com a negociação da forma de pagamento. Né? Exatamente. Isso é que eu achei muito difícil de encontrar. Olhem, aqui é uma pré-venda. Legal. Deixa eu colocar aqui, Carlos, só para comparar, porque o que acontece hoje? Se você puder dar um foco aqui, ó, pré-venda, Carlos, ele sempre foi muito crucificado na impressora fiscal. Porque o pessoal achava que estava montando um cupom falso. Mas dá uma olhada aqui, ó, dá uma comparada do cupom do SAT com a pré-venda. Não tem nada a ver. Ó, não tem QR Code, não tem código de barra, não tem link do Cefaz, não tem autenticação. Ele é um cupom de pré-venda. Ele é um orçamento. Ele diz que é um cupom não fiscal. Perfeito. Aqui, ó, cupom não fiscal, certo? Tem os produtos e tem aqui, ó, orçamento feito. E a data dele ainda. Claro. Perfeito? Então está muito claro que isso aqui é um orçamento, é uma pré-venda e o cliente quer levar isso aqui impresso para controle dele. Exatamente. Bacana, legal, Carlos. Muito bom. Essa funcionalidade da pré-venda é fundamental para o tratamento em grande escala. Quando você tem aquele pessoal que realmente... Eu vi muito isso em lojas de peças de veículo. Grande quantidade de pedidos para orçamento. Eu sou quando eu tenho que trocar uma peça de carro, eu vou em 2 ou 3 lojas, pego o orçamento, depois comparo e vejo onde é que eu vou fazer a compra. É isso aí mesmo, bacana, legal. Tem um detalhe que vai aparecer aqui na tela. Vocês devem ter visto que tem aqui o nome de pessoas, né? É uma coisa que eu tinha notado que ocorre com frequência. A venda, em um monte de lugares, ela é feita no PDV sem considerar quem está vendendo. Ocorre que uma pessoa pode ter feito 5 itens de uma venda e uma outra feito 3. Se a empresa quer fazer um controle de produção, né, do seu pessoal, ela não tem como. Então eu inseri a possibilidade de você pôr. É configurável no sistema, mas ele pode pôr quem ele quer que vai efetuar, vai realmente tratar essa venda. Ou quais itens que ele está trabalhando. Legal. O caixa em si, o vendedor em si, O vendedor em si. Bacana, legal.
Carlos, você tem alguma coisa mais para mostrar do ponto de venda ou a gente pode passar para as suas dicas de Eu queria retaguarda? mostrar para vocês que eu posso fazer várias coisas aqui. Legal. Por exemplo, eu não tenho agora porque eu acabei de imprimir a venda e acabei com ela, mas Perfeito. eu tenho o cancelamento de uma última venda, Joia, que é importante. Eu posso excluir uma venda se eu tiver, perfeito. né? Eu posso também tratar situações por vendedor, pesquisar os vendedores e tratar isso aí. E ele tem um módulo administrativo, o sistema, onde eu tenho o cadastro de clientes, que eu posso usar para poder trabalhar, eu posso pôr os clientes aqui. Diversas coisas tem no sistema. Legal. Bom, mas a base dele é essa. Legal. Uma outra coisa Carlos, importante... me tira uma dúvida antes. Como a gente tem muita parceria com o desenvolvedor, se algum desenvolvedor tem uma retaguarda e quer fazer integração com a sua frente de caixa, você faz isso? Sim, Bacana. e hoje a tendência mundial é o uso da web. Então o que está acontecendo? O PDV e o SAT, eles são locais. Então o que acontece? O sujeito tem um cadastro que ele vai colocar lá e ele tem que transportar essa informação. Eu notei que há grande dificuldade em fazer isso. Legal. Eu vou apresentar isso já já. Bacana. Eu só vou fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa que um monte de gente esquece, que é a sangria. A sangria como figura, A sangria ela deixou de ser usada na impressora fiscal, mas é necessária. É no ponto de necessário. venda, né? Então, ela vem aqui apresentando, dá uma olhadinha aqui para você ver. Isso aqui ele apresenta a retirada do caixa naquele momento. Eu citei isso aqui porque uma das coisas que tem de importante, que a gente falou em pré-vendas, vejam bem, o SAT não roda sem enviar a informação para a Secretaria de Fazenda. E se você enviar o cupom, você só tem 30 minutos para cancelar. Já a pré-venda, ou orçamento, eu preciso trabalhar com uma condição não fiscal. Eu só estou mostrando, eu não estou vendendo, eu estou mostrando que preço eu estou dando para aquele cliente. Então, eu vou agora sair um pouquinho do programa para te mostrar uma coisa muito interessante. Na tecnologia que a gente trabalhou aqui, eu sempre tive aquela questão do seguinte: bom, e como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que eu vou mandar para uma impressora que trabalha com SAT um processo que vai só imprimir texto igual o de pré-venda? Acontece que no help da Daruma tem. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é uma rotina de impressão justamente dessa sangria. Você monta a impressão no fonte, legal. Extremamente fácil. Agora a gente está vendo fonte aqui. O que eu faço? Eu pus um nome lá de impressora, tipo texto, e esses write, essa situação, ele vai mandar informações para a impressora. Perfeito. Aqui você vai ver que tem no começo o nome da empresa, o endereço, essas coisas todas. Os espaços. Aí ele vai completar os dados com os dados do cliente, no login que ele fez. Os dados variáveis, né? Isso. Ou seja, para qualquer usuário, aliás, desculpa, qualquer desenvolvedor, isso aqui é fundamental para fazer esse trabalho. Então, a impressora da Daruma, ela pode rodar não só com SAT, que muita gente confunde, sabe? Acredita que, mas ela só faz o SAT. Não. Ela pode fazer relatórios, ela pode fazer sangria, ela pode fazer fechamento de caixa, tudo usando bobina, sem problema nenhum. Excelente, Carlos, porque agora ela é uma impressora não fiscal, né? A parte fiscal está entre o sistema e o SAT. Exatamente. A impressora é um detalhe. Pode ser até que no futuro não precise nem imprimir o SAT, manda por e-mail, faz alguma coisa assim. Mas você vai precisar imprimir sangria, relatório e outras coisas assim. Bacana, Carlos, legal. E isso é muito importante, Excelente. porque os nossos desenvolvedores têm que ver que o processo completo vai ser exigido dele imediatamente. Ele começou a trabalhar com o desenvolvimento do PDV, ele vai ter que fazer isso. Vai ter que ter sangria, vai ter que ter pré-venda, vai ter que ter orçamento, vai ter fechamento, perfeito, tudo excelente. vai ter que ter, porque o cara não vai esperar. Muito bem lembrado. No dia. Bacana, Carlos, bacana. Bom, agora, você está me falando sobre como tratar a informação posterior. Exato. Alguns PDVs são feitos com o intuito de ter o banco de dados no próprio sistema, ou seja, no local. Como eu já tinha dito, tanto a impressora como o SAT são locais. Ocorre que a tendência mundial é realmente web. E eu tive notando com meus colegas e companheiros, inclusive no developer da Daruma, a dificuldade em fazer essa conexão quando você tem um sistema que é web. No meu caso, por exemplo, todo o meu estoque não está na empresa do cliente, ele está, na verdade, em web. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui uma apresentação de algumas regrinhas para você controlar o que você está enviando e, posteriormente, vou te mostrar como é que você faz
para chegar nesse desenvolvimento. Excelente. Como é que eu faço essa comunicação da Exatamente. retaguarda web com o PDV? Vamos começar, eu vou te mostrar aqui uma condição. Se vocês estão olhando um campinho agora, que é um memo. O que eu faço aqui? Quando eu trato a venda a partir de um XML gerado, parte pelo framework da Daruma, o final eu completo com meus dados e mais alguns complementos que eu preciso usar, e finalmente envio para o SATS. O retorno disso aí vai me dar um código, né, que é o padrão que é da Secretaria da Fazenda, e a gente sabe o que está retornando. Exato. 6.000, por exemplo, é o retorno correto do SAT. De que processou ok, de que está ok dentro do SAT. Dentro do SAT, quer dizer, a parte do SAT foi feita, então dentro do SAT. Não quer dizer que ele enviou ainda para a Secretaria da Fazenda. Perfeito. Bom, o que vai acontecer aqui? Ocorre que nesse intervalo pode haver uma máquina que o seu SAT esteja em processamento ainda. Ele recebeu uma informação de venda, enviou a informação para o SAT não confirmou essa venda ainda e você enviou novamente. Bateu lá um enter, alguma coisa em seguida, e ele acabou enviando novamente um novo cupom para venda. Isso é o que o usuário mais faz, fica batendo enter, né? Isso. O que acontece? Nessas falhas de tempo, são de centésimo segundo, mas acontece. O PDV está emitindo um cupom e aguardando um retorno, só que ele recebeu um novo cupom. Então, o que vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, o código 1001 de um cupom fiscal, vai pegar, vai processar, vai retornar esse dado e enviar, mandar para a Secretaria da Fazenda ou guardar nele. Mas ele já recebeu o 1002. Como o SAT retorna sempre o último registro que ele tratou, o que vai acontecer? Você vai ter o próximo SAT 1003, mas não tem o 1002 no meio. E aí vai confundir as respostas. Isso, vai perder a sincronia, vai ficar com 1001, 1003. Para evitar isso, eu vou mostrar uma forma que os nossos desenvolvedores podem fazer. Aqui, ó, é onde eu envio o SAT. Eu deixei tudo bem explicadinho aqui, eu digo que é o retorno acima, diferente de 6.000. Bom, o que acontece? Acima aqui, ó, senhores, você tem a progressão do que ele vai fazer. Primeiro, o código de retorno é 6.000. Se é 6.000, que significa que o SAT retornou que está tudo em ordem, que realmente ele processou. Mas, lembra que eu falei? Você pode ter processado já o SAT, o cupom 1002. Aí eu faço o seguinte, eu venho aqui e verifico se a seção dele está como 11.000. Se a seção estiver 11.000, é porque ele, além de processar do SAT, ele processou a seção certa. Se for diferente, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a seção que eu enviei para o SAT verificar não bate com a seção que eu estou recebendo. E é isso que ele tem que fazer. Aí vai dar 11.000. Mas se ele fizer e encontrar um igual, o que aconteceu? Ele tem um SAT pendente lá, um cupom pendente lá. E é isso que não pode acontecer. Aí o que ele faz? Eu reprocesso a mesma venda. Eu perco um pouquinho, no caso, na velocidade, porque eu posso emitir 2 vezes o mesmo cupom. Perfeito. Por outro lado, eu não envio para a Secretaria da Fazenda 2 vezes o mesmo cupom. Duplicidade de venda, né? Exatamente, para evitar isso. Então, essa linha de comando é muito interessante. Os nossos desenvolvedores que precisarem ver, está à disposição, a gente mostra como é que faz isso aqui. Legal. A sua dica, então, é controle pela sessão. Sim, controle pela sessão, porque Perfeito. você vai receber sempre o último número de venda. Perfeito. Então, você não tem como comparar a anterior. Exato. Já a sessão tem. Você já tem a última sessão, você pode comparar as duas. Excelente dica, Carlos. Obrigado. O que mais? Estou Bom. começando a ficar animado com as suas dicas aqui, Carlos. É. O que mais que você pode mostrar para nós aí? Aqui, bom, depois que eu fiz esse trabalho, o que eu faço? Primeiro eu verifico todas as condições. Posteriormente, eu vou lá, gravo os dados, no caso eu estou gravando os dados aqui para mim no banco de dados, eu deixo uma parte desses dados para o nosso cliente. Afinal de contas, ele ainda precisa, eu quero um relatório de vendas de hoje, eu quero ver um movimento que eu acabei de fazer, eu quero refazer ou emitir um segundo cupom. Então, uma pequena parte fica lá. No banco de dados local. No banco de dados local. Mas não é tudo. O que acontece é que, depois que eu fiz isso, eu tenho que enviar esses dados, tá, para o meu servidor. E aí, o que eu faço? Eu gero uma condição de transferência de dados. Né? Deixa eu só pegar para vocês aqui, vou te mostrar como é que eu faço. Quando você encontrar, se quiser dar um find aí, Já vou fazer. Você só espera um pouquinho para a gente dar foco, né? E poder focar bem o fonte aí, tá? Tá. Isso vai ser muito importante.
Só um minutinho. Tranquilo. Aí. Uhum. Bom, vejam bem, essa parte aqui eu vou explicar melhor, porque é o que eu sinto que tem mais dificuldade para todos os desenvolvedores. Essa rotina, uma vez terminado, acabei de fazer o SAT, processei, ele vai vir nessa rotina. Quando vocês viram emitir o cupom fiscal, vocês notaram que ele deu lá, olha, sem acesso ao web service. Ele está sem realmente, a gente não conectou na internet, então estava sem. Não tem problema, porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar essa conexão. Ele vai dar essa mensagem, estão vendo aqui, o web service falhou. Porque não conectou com a web, certo? Isso. Esse processo deixa o programa, o item de venda, com uma condição para ser reenviado assim que o sistema abrir. Igualzinho o SAT, só que no PDV. Perfeito. Ele vai mandar. Agora, aqui, que eu gostaria de chamar a atenção. Uma vez que eu trabalho aqui, o que eu faço? Eu venho nesse campo aqui, crio uma estrutura que vai ser usada para gerar o dado no formato que eu quero que o meu servidor lá, Cloud Computer, esteja usando. Tá? Aqui abaixo, essa linha aqui, ó, vocês estão vendo, que é o HTTP PRIO, é uma linha de comando que desde o Delphi XE inicial já tem, e ele funciona como o gerador de dados que faz o parâmetro de envio daqui para o servidor lá. Tá? No formato que no o formato seu que eu software vou na escolher. web está esperando. Isso. Perfeito. Tá certo? Então o que acontece? Isso aqui, o que eu vou explicar mais tarde um pouquinho, é a base de você mandar a informação do teu sistema local para o teu servidor. Perfeito. Tá? É uma rotina, simples, vocês vão ver que é bem fácil de mexer e vão entender rapidinho. Aqui, vocês vão ver uma linha. Aquele é o que eu falei para vocês. Como que eu quero que essa informação chegue lá no meu servidor? Primeiro eu crio aqui um cabeçalho. O cabeçalho é só para me identificar, gente, como é que eu estou trabalhando. Porque eu quero saber, pô, mas que campo está a identificação do caixa? Aí é um protocolo que cada um cria o seu. Cada um vai fazer. Notem que é um texto comum, gente. Esse AWS, esse dados web, nada mais é que um memo. Aí eu ponho ele aqui, vou ler minha tabela de dados que eu acabei de fazer a nota e vou inserir todos os meus dados no formato que eu quero. Venho, gero essa informação toda, finalizo com a indicação do que eu estou fazendo, completo ele e envio para a internet, naquele que vocês viram lá. Quer dizer, do outro ele lado, acabou... está esperando exatamente nesse formato. Isso. Ou seja, quando eu dei aquele primeiro comando, ele executou isso aqui, foi lá na internet, procurou. Não encontrei, fica em modo espera. Aguarda. Encontrei internet disponível, envia os dados. Mesmo que eu tenha parado 10 dias. No caso do PDV, ele não tem o tempo definido como é o do SAT. Então a gente pode esperar mais tempo. Bom, ele atualiza todos os dados, faz todos os movimentos e roda direitinho o processo. Muito bom. Bom, agora vamos ver um pouquinho como é que isso aí funciona, caso você tenha que criar. Tá? Digamos que você não tenha nenhum server ainda, você não criou nada. Então, como é que você começa a fazer um trabalho que vincule o teu sistema à web? Aqui, nos sistemas aqui nos sistemas de... Tem bastante coisa aqui aberta, né? Só um instantinho eu fechar um pouco o PDV. Vocês têm um produto... Deixa eu... Que é esse aqui, ó, gente. Eu vou abrir aqui em outros. Vocês têm esse cara aqui, ó. SWAP, Server Aplicação. Perfeito. Essa aplicação, ela funciona assim, ó. Ela vai vir aqui e vai te dar as seguintes condições. O Standalone, que é o VCL, que é o que a gente está usando realmente no PDV. O console, né? O ISAPI e o CGI. Todos eles são processos. Um é com link, que você já adota o link, e o outro são o padrão. Eu uso o VCL porque é o padrão já que a gente está usando para o PDV. Como ele é local, eu vou trabalhar com ele. Vejam só. A porta também, a porta padrão dele é 8080, mas não é necessário usar 8080, vocês podem criar qualquer uma. Tá? Feito isso, o que ele faz? Ele vai criar, vou fechar esse PDV, vou mostrar para vocês aqui. Ele vai criar isso aqui. Olhem só, isso aqui ele é um formato de conexão do banco de dados.
Eu vou entrar dentro dele e vou mostrar como ele é. Aqui ele criou as condições para os botões para você efetivar um movimento e mandar. Vejam, esse lugar aqui, ó, tal do URL, é onde eu indico para onde eu quero que esse dado seja enviado. Então ele já vai falar, olha, quando eu encontrar essa página, eu ativo tal... É aí onde você aponta, né? Onde eu aponto, tá? Então, se eu executar esse programa, o que vai acontecer? Ele te entrega esse esqueleto prontinho, então. Sim, ele já vem pronto dessa forma. Quer dizer, para o desenvolvedor é bom. O problema é entender o processo. Claro. Eu tento startar aqui, ele starta. Dou um comando de open para abrir o browser da web service. Ele vai demorar porque ele vai estar procurando, tá? Vai dar um errinho, mas isso é normal. É, porque a gente está sem conexão com o internet, isso, né? exatamente. Embora ele esteja fazendo tudo para você. Tá, mas eu ainda tenho, né? eu tenho ele como local. O que ele vai receber? O padrão SWAP é um padrão voltado para ter um resultado XML. Então ele traz isso aqui para a gente, quer ver? Isso aqui, ó, vocês estão vendo. Essa é uma decisão padrão do próprio SWAP, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que essa informação que vocês estão vendo passe a ser a informação que vocês querem. Muito bem, eu vou fazer agora uma conexão, um tratamento um pouco diferente aqui, ó. Vejam só. Eu vou vir aqui em outros e vou abrir esse cara aqui, ó. Swap Server Interface. Tá? Eu vou dar um nome para ele. Vamos chamar ele de AWS Demo. Tá? Muito bem. Ele está perguntando, eu vou gerar só os comentários, vou gerar os métodos simples, o que vou fazer? Eu vou gerar tudo. Quem está trabalhando com internet, é melhor ter o retorno, informação de erro, mensagem de erro, etc. Para todos os updates, delete, para tudo. E para tudo. Outra coisa, eu não vou usar ele só para essa personalização, eu vou usar ele global. Eu não quero, porque eu posso usar num programa, eu posso chamar em qualquer lugar. Então o global é o melhor caminho de trabalhar. Ok. Ele criou esse cara aqui. O que ele fez aqui? Ele fez uma besteirinha, coisinha bobinha, mas é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? É a linha que diz para a máquina como ela deve trabalhar. Ou seja, essa linha, na verdade, é fundamental para o computador fazer alguma coisa. Esse código é o código que ele diz, olha, vai ser www.wdmuscarlos, que vai executar e abrir a página na internet. Tá? Finalmente, ele vai criar, isso vocês vão ver que é bastante interessante, uma coisinha aqui muito legal. Eu vou só abrir aqui para vocês verem. Que é isso aqui, ó, gente. Vejam. Isso aqui são as mesmas funções que vocês estão vendo. É aquela Unity igualzinha, só que em vez das funções que vocês viram anteriormente aqui, vocês devem ter visto aqui, tem umas funçõezinhas aqui, ó. Em inglês e tal, né? Isso. Eu mudei as funções. Perfeito. Eu peguei as mesmas funções e coloquei o que eu quero. Então, como fiz? Primeiro eu dei um nome lá naquele serviço que eu comecei, eu dei um nome lá, pega itens e estoque. Tá? E o que eu vou usar dele? Eu quero que esteja constantemente no meu trabalho a identificação da empresa, CNPJ. E tenho os dados que eu vou receber, que são string. Quer dizer, eu vou pegar aquilo que vocês viram, que é o CNPJ, somar com uma série de informações, que é aquele texto que eu montei. No formato que você mesmo espera. Que eu espero. Vocês podem pôr da forma que quiser. Na verdade, o desenvolvedor pode escolher, falando, não, Ou não seja, quero. Você tem um template que ele gerou para você e você vai customizando, vai adaptando do jeito que você precisa. Legal. Exatamente. Bacana. Outra coisa aqui é a implementação dele. Eu indico aqui aonde eu quero que ele vá e qual é a técnica que eu vou usar. O estoque, que vocês estão vendo aqui, é o meu controle de estoque. E eu vou usar o estoque swap, que é o estoque que vai estar lá no meu servidor, chamando o URL para poder executar. Perfeito. Você indicou ali onde é que está o SNX, o website. Isso, bacana. exatamente. É interessante, né? Eu vou mostrar também aqui dentro. Olhem só. A gente tá vendo a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. Notem que nesse aqui eu fiz uma coisinha diferente. Ó. Eu já pus aqui, ó, o comando. E eu pus comentário para todos os outros. Que o próprio sistema da Swap gerou, eu não quero usar nenhum, eu quero usar todos os meus.
Aí eu vou definir se eu quero string, se eu quero que ele gere um campo, se ele já vai sair com uma URL montada, como eu quiser fazer. Então, é muito fácil você montar essa estrutura. Basta você pegar, criar na sua API essa formatação e depois ir montando. Bacana. Eu percebi, então, que assim, a dica para o desenvolvedor é use os templates que o Delphi está te entregando, que você consegue criar o server. Exatamente. E você consegue criar um connector para isso também, certo? Pelo que eu observei, ele usa o protocolo SOAP para empacotar o XML com as informações. E esse XML você cria do seu jeito, com seus campos, né? Da maneira como você quer. Você foi customizando ele. Quero esse campo, esse campo, esse campo, esse campo. Bacana. Ou seja, toda a camada de transporte, então, Carlos, você não precisou codificar. Não. Né? É isso que eu... é justamente nesse ponto que é interessante se pensar, porque o que aconteceu? Quando eu trato para tecnologia SWAP, eu trato com ela já montada. Perfeito. E aí o que acontece? A dificuldade está sendo como interpretar isso aí. Gente, ele tem o interpretador, a interface que ele vai fazer. Perfeito. Montou a interface, você conecta essa interface como global e põe no teu programa o formato que você quer e só manda de volta. Né? Então ele vai lá dar pegue aqueles dados e vai executar e vai chegar nos seus dados. Bacana, Carlos, excelente dica. É muito legal. Excelente. E é rápido, eficiente, ele vai por grupo, vai por unidade de lançamento que você quer. E não existe limite de funções. Vocês podem fazer função para tudo. Ou seja, então hoje se eu quero ter uma arquitetura client-server, eu consigo fazer sem precisar preocupar se eu conheço a codificação da conexão. A conexão já está pronta para mim. Sim. Porque eu tenho que me preocupar com os dados, né? Exatamente. Legal, Carlos, bacana. É bacana. Isso aqui realmente eu acho que é uma coisa que vale a pena se pensar, porque é uma tecnologia que muito pouca gente tem, aliás, pouca gente eu não digo, mas as pessoas têm dificuldade de entender. Principalmente os novos, estão começando, eles olham isso e falam, nossa, mas o que eu faço aqui? Bacana, Carlos. Não, eu acho que esse caminho das pedras aí para os desenvolvedores foi excelente. Carlos, para finalizar, eu vou pedir para você vir aqui, ó, para frente, para a gente poder encerrar. Fantástico. Eu acho que essa dica que você deu sobre a questão do client-server é muito importante, porque a gente vê muito PDV rodando tudo, né? Sim. Ele roda a frente de caixa, roda o servidor, roda tudo ali. Esse caso acontece isso, exatamente, só que aí ele vai pela internet. Pela internet. Né? E eu percebi que você faz o seguinte, uma parte fica local, quando você não tem internet, outra parte você deixa no cloud computing armazenado através dessas conexões prontinhas que o Delphi te entrega, né? Exatamente. Bacana. Então fica aqui a dica aí do Carlos aqui, que precisar, passou por esse problema, teve essa necessidade. Sem dúvida. Foi muito difícil chegar nisso. Agora você já tem essa informação. Bacana. Acredito que pode ser muito útil. Se precisar da gente, eu estou sempre aqui. Bacana. Aqui, ó, no rodapé da tela, já vai aparecer aqui os contatos do Carlos, né? Você está pronto para qualquer parceria, claro, ajudá-los que precisar nisso, da gente, está aqui à disposição. E o mais importante é o seguinte, pessoal, ó, o sistema ele está fazendo sangria, ele está fazendo orçamento que os clientes pedem, está cumprindo a legislação fiscal, que é fazer o SAT, né? E o Carlos está imprimindo em toda e em qualquer impressora, desde que seja da Aruma, certo? Sim, da Aruma. Perfeito. É sempre da Aruma. Bacana, Carlos. Obrigado. Carlos, obrigado por ter vindo aqui. Você veio de uma cidade longe daqui de São José dos Campos para compartilhar. A gente valoriza muito o fato dos desenvolvedores compartilharem um pouco do conhecimento que ele teve aqui, da dificuldade, passar isso para a comunidade. Isso é ótimo para a gente. Obrigado pela parceria e vamos com a Aruma para o mercado juntos. Opa, e agora vamos ter o SAT também. É isso aí, bacana, Carlos. Obrigado. Um abraço para você. Falou, pessoal. Obrigado, pessoal.